Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui esta noite. Gratidão à liderança pela confiabilidade. Gratidão, pastor, pela confiabilidade de estar aí na minha retaguarda. Amém. Quero pedir aos amados irmãos e irmãs que abrem a sua Bíblia na segunda carta de Coríntios, capítulo 6. Quando a liderança falou comigo, que eu teria mais uma oportunidade na igreja, mais uma vez o Espírito Santo me deu essa palavra, ao dormir e ao sonhar. Essa palavra vem dos céus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Vocês encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vou ler a partir do capítulo, do verso 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, porém sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas estando vivos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Podem tomar os vossos assentos. Quando o Espírito Santo me conduziu ao estudo desse livro, algo muito interessante, porque quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta a Corinto, o que ele encontra naquele momento? Uma grande imoralidade, sexual. Porém, ele recomenda, ele fala nessa carta muito sobre a questão de que somos templo do Espírito Santo. Ele também fala dos dons espirituais. Fala da importância da caridade. E ele testifica a ressurreição de Cristo. São pontos fundamentais que aparecem na primeira carta a primeira carta de Coríntios. Pois bem, quando nos deparamos, e aí gostaria que nós fizéssemos uma reflexão nesta noite, porque só na segunda carta de Coríntios, depois vocês podem ver com calma, tem 3 capítulos que ressaltam a conduta e o ministério do apóstolo Paulo. Isso me chamou muito a atenção quando o Espírito Santo me disse, fale da conduta do apóstolo Paulo. Aí quando eu fui ler a segunda carta, eu falei, meu Deus, Senhor. E algo muito importante que podemos destacar da conduta do apóstolo Paulo é que, de fato, ele viveu para Cristo e em Cristo. Isso é notório. Então, é um homem que tem propriedade para defender a sua conduta. Ele tem propriedade para falar do seu ministério. E a primeira coisa que veio a mim foi uma reflexão. Pergunte para o seu irmão ao lado, como está a sua conduta perante Jesus? Pergunta. Como está? Eu me fiz essa pergunta, viu, pastor? Como está a minha conduta perante Jesus? E aí, quando eu fui discorrendo, fui lá dar um pulo no capítulo 11, 10, que ele faz uma forte defesa ao seu ministério.
A primeira coisa muito importante que ele ressalta é sobre a questão do fruto do Espírito Santo. Sem o fruto do Espírito Santo não há santificação. Outro ponto importante que ele traz nesse capítulo, a questão da armadura de Deus. Que inclusive, se formos lá em Efésios, né, no verso 6, fala sobre a armadura. E aí, como estamos? Como está a nossa fé? Como que está a questão da justiça de Deus? No sentido de que, de fato, confiamos que Ele cuida, que Ele está conosco. Como está a nossa mente? Como está a nossa mente? Está dividida em 2 pensamentos ou em um só? Como que está a nossa intimidade com o Senhor? O apóstolo Paulo, em sua conduta, ele nos chama a sair do raso e ir para o profundo. Só tem como ir para o profundo se revestir da armadura de Deus e estar nessa luta da obra da carne com o Espírito, está em Espírito. Não tem outro caminho, não tem curva, não tem beco. É o caminho, não tem outro, né? Quando vamos lá no capítulo 11, que ele explica a conduta, uma das primeiras palavras que ele fala, suportai-me. E aí? E aí ele diz, o apóstolo Paulo, ele é colérico, né? Depois vocês leem sobre os temperamentos, ele é colérico, ou seja, é um homem consciente, é um homem racional, é um homem dedicado, é um homem que tudo que começa, termina. Então, se você é uma pessoa assim, que tudo começa, termina, que tem dedicação no que faz, possivelmente é colérico, né? E o apóstolo Paulo, quando ele traz aqui, ele fala com muita firmeza. Ele diz assim, no verso 2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. É o que ele nos fala. Ele fala com propriedade, ele defende a conduta dele. Já no verso 5, ele coloca assim, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E aí é um ponto interessante, porque se nós formos em Atos, onde relata sobre a conversão, quando ele era Saulo, que ele passou a ser Paulo, o que acontece? O próprio Deus fala com ele, né? Por que me persegues? E ele naquele momento pergunta, quem és tu? Quem és tu? Eu sou Jesus. E naquele momento é tão verdadeira a conversão do apóstolo, que ele se rende. Ele fala que teve tremor, né? É o que está descrito na carta. E naquele momento, o Senhor dá uma ordem para ele. E olha para vocês verem. Ele perseguia os cristãos, mas naquele momento exato, ele perde o quê? A visão. Ele perde a visão. E o Senhor ordena a ele, vá a Damasco. E ele vai. O apóstolo Paulo perdeu a visão por 3 dias. Por 3 dias ele ficou sem enxergar, ficou sem comer. E aí? E aí, o Espírito Santo de Deus falou com Ananias lá em Damasco, para ir ao encontro do apóstolo Paulo. E assim Ananias fez. E por que isso? Porque vocês imaginam a conversão do apóstolo Paulo, que tinha uma fama de matar e perseguir os cristãos. Ninguém iria aceitar. Ninguém iria se convencer que Deus de fato converteu aquele homem. Mas Ananias prepara o caminho. Olha que lindo. Quando de fato nos convertemos verdadeiramente, o Senhor prepara tudo. O Senhor preparou o caminho para o apóstolo Paulo. E mais, quando o apóstolo Paulo vai a Jerusalém, vocês pensam que os outros apóstolos
né, que foram escolhidos por Jesus, porque caminharam com Jesus. Diferente do apóstolo Paulo, ele não caminhou com Jesus, mas a conversão dele é legítima. Se vocês lerem o início das cartas do apóstolo Paulo, está sempre falando que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Então é legítimo o ministério dele. Só que vocês imaginam quando ele entrou em Jerusalém, e aí? Quem iria aceitá-lo? Né? Quem de fato iria aceitá-lo? Mas mais uma vez, Deus coloca quem no caminho do apóstolo? Barnabé. Quem se dirige aos apóstolos é Barnabé, que diz lá e conta o testemunho de que o apóstolo vinha de Damasco, falando de Jesus. Porque vocês imaginam, se ele entra sozinho em Jerusalém, quem iria acreditar nele? Ninguém ia acreditar na conversão, que era legítima. Mas Deus preparou um homem, Barnabé, para conduzir o caminho do apóstolo até Jerusalém. E aí, quando a gente lê tudo o que aconteceu, e se você discorrer o capítulo 11, ainda fala sobre os sofrimentos de Paulo. E aí a gente começa a refletir, meu Deus, eu não faço nada, é muito pouco que eu faço, muito pouco. Porque quando você vê aqui, ele teve açoites, prisões, foi apedrejado, passou por naufrágio, passou por fome, passou por necessidades, passou por perigos no deserto, nos mares, e ainda quando estava com os seus, queriam matá-lo também, porque os judeus queriam matá-lo, e os gentios também queriam matá-lo, todo mundo queria matá-lo. Mas e aí? Ele saiu, porque ele era um homem instruído, ele saiu com a mão na frente e a mão atrás. Mas aonde ele chegava, Deus o sustentava. Deus o sustentava. Então, ele de fato, a conversão do apóstolo Paulo, o ministério dele, ai de quem falar do apóstolo Paulo. Quem que vai dizer algo ao contrário do ministério do apóstolo Paulo, que passou todas essas questões? Quando a gente, aqui, vê tudo que ele passou, e aí o Senhor me despertou para falar sobre o suportar, né? Ou seja, se eu não descer ao profundo, não vou suportar as adversidades. Se eu não fortalecer a minha fé, não suportaria as adversidades, pastor. Não tem como. Se eu não proteger a minha mente em divisões de pensamento, não suportarei as adversidades. Se eu não estiver disposto a falar de Jesus, porque é o que ordena aqui. Se você ler lá, no Efésios 6, fala que nós temos que estar dispostos a falar do Evangelho, a falar de Jesus. Também ficaremos no raso. Não há curva, não há bequinho. Há uma única forma, que é se santificar através do fruto do Espírito e da armadura de Deus. Não tem outro caminho. E aí, quando o apóstolo Paulo fala das perseguições, né? E aí eu fui aprofundando, gente. Fui lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, que ele fala sobre suportar as perseguições. E ele é muito claro nisso. E o interessante, que eu vou dizer para vocês, que lá em Coríntios diz que Paulo, ele é rude nas palavras, mas não no conhecimento. Só que o rude, talvez as pessoas interpretam que é o rude de pessoa grossa. Mas o rude que ele traz aqui, não é esse rude, é o rude da simplicidade. Porque Jesus é simples, não é? Então, o apóstolo Paulo, mesmo com toda a sua bagagem de conhecimento, ele diz, precisamos, na forma de falar, ser rude, ser simples, mas não no conhecimento,
No conhecimento tem que aprofundar. Tem que buscar intimidade. Se não buscar intimidade, não tem como. Ele nos coloca nessa posição de buscar o profundo. Senão vai ficar no raso. E aí, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 15, ele fala do que o apóstolo diz. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Não tem outro caminho, é a santificação. Não adianta, para onde você vai? A Bíblia é perfeita, gente. A palavra de Deus, ela vai se encaixando, né, pastor? A gente vai lendo ali, ela vai dando um sentido. E eu vou falar para vocês, eu tenho buscado essa profundidade. Não para eu ter algo, mas porque eu quero intimidade. Eu quero, sabe, que o Senhor abra os meus ouvidos e os meus olhos espirituais. E isso só é com o joelho, é orando, é buscando, é jejuando. E é aqui, se apropriando da palavra. Porque a palavra é o próprio Deus, né, pastor? Aqui é o próprio Deus. Aqui é o próprio Deus. E aí o apóstolo Pedro, o que ele diz? Ele continua, depois que ele fala em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, tem que se preparar. Porque o apóstolo Paulo se preparou, ou não? Ele se preparou. Ele foi convertido, mas ele se preparou. Ele não foi de qualquer jeito. E é aqui que o apóstolo Pedro diz também que nós temos que estar preparados, mas com mansidão. Por vezes, eu já presenciei assim, não aqui da igreja, tá? Mas por aí, pessoas às vezes que vai falar do evangelho, vai falar de Jesus, e aí a pessoa que está perguntando, porque as pessoas perguntam, por que você serve esse Deus? Né? Muitas vezes o ímpio não entende, você passa tanta prova e você continua servindo a esse Deus? Eles não entendem a questão espiritual, eles relacionam ao bem material, né? Eu que não sirvo a esse Deus, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo. Essa indagação de quem é do mundo, que está com os olhos e os ouvidos espirituais tampados, tem a visão. E aí eu já vi assim, já presenciei pessoas que vão com agressividade. Vai falar de Jesus, mas fala com agressividade. Aqui a palavra está dizendo, E olha que nós estamos lendo, prestem atenção. Uma carta do apóstolo Pedro, que é sanguíneo. Ele é sanguíneo, estourado. Lembram da passagem? Quando os soldados foram ao encontro de Jesus, o que o apóstolo Pedro fez? Ele não tinha entendido que tinha um propósito a ser cumprido. Ele vai lá, com a espada, e faz o quê? Decepa a orelha do soldado. Ele é totalmente sanguíneo mesmo. Mas ainda assim, sendo sanguíneo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele nos diz aqui da mansidão. Que temos que ter mansidão. Mais abaixo, muito importante, no capítulo 4, o apóstolo Pedro nos diz o quê? Recomendações, como devemos nos preparar para a volta de Cristo. Isso também é muito importante. Ele fala lá no verso 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para os outros. Algumas traduções está o amor, né? Tendes ardente amor um para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. O que me chama a atenção, quando você lê a segunda carta de Coríntios, sabe qual é a alegria do apóstolo Paulo? É ver o arrependimento do outro. Olha a magnitude e a profundidade da conversão do apóstolo Paulo. Nos tempos de hoje, faça uma reflexão.
Será que nós ainda nos alegramos quando alguém que está em pecado, está perdido, ou tropeçou, volta a Cristo, ou está lá, ou a gente se dispõe, não, eu vou orar por você, né? Eu vou orar por você, para a gente se levantar. Porque a carta, inclusive Tiago, se você for lá na carta de Tiago, no capítulo 5, no verso 19, olha o que ele diz. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. É disso que a gente está falando. É disso que o apóstolo Paulo diz lá, que a alegria dele é quando ele vê o arrependimento do outro. Será que a gente está nessa mesma linha? É uma reflexão para nós, né? Se você for lá também na carta de Gálatas, no capítulo 6, né, que foi escrita também pelo apóstolo Paulo, ele diz lá logo no início, no capítulo 6, no verso 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Quando o apóstolo Paulo fala disso, que tem a ver com a solidariedade cristã, nós automaticamente precisamos nos colocar num papel de humildade. E por quê? Ah, ele caiu, pecou, isso quer dizer que eu não posso pecar? Né? Será que eu também não posso cair? Ou eu estou, né? E aí? Porque é disso que ele fala aqui, da humildade. Ir lá e estender a mão e não tacar a pedra. Se nós não nos despertarmos para isso, né? Porque ele fala aqui de corrigir o irmão que tropeçou com humildade, para que ele seja salvo. E aí? Quando eu fiz esse estudo, né, quando o Espírito Santo me conduziu, eu falei, meu Deus, eu vou falar da conduta do apóstolo Paulo. Quem sou eu, Jesus? E o Senhor me convidou, né, a sair do raso, a ir para o profundo. E o Senhor nos sustenta. Quando o apóstolo Paulo está lá em Atos 18, quando ele chega em Corinto, quem que ele encontra? Priscila e Áquila. Ele chega numa situação muito ruim na cidade, né, de corrupção, de idolatria. Mas o Senhor, ele diz assim a Paulo, porque ele vê um cenário, ele, e agora? Mas o Senhor, ele garante a Paulo que estará com ele. Olha lá o que ele fala, no verso 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, Deus garante ao apóstolo Paulo que estará com ele. Porque tem um povo ali que Deus quer resgatar, que Deus quer restaurar. E outro ponto, quando a gente fala da fé. Tem 3 passagens muito importantes que eu quero trazer para vocês, para reflexão na palavra. Todas as 3 passagens estão no Evangelho. Vocês sabem que o Evangelho é a descrição do ministério de Jesus. Lá em Mateus, quando ocorre de Jesus chamar Pedro para caminhar nas águas. Todo mundo conhece essa passagem. O apóstolo Pedro, ele andou com Jesus. Ele vivenciou as maravilhas de Jesus. Mas quando Jesus o chama, que ele inicia a caminhada, o que acontece? O que acontece com o apóstolo? Ele afunda. E o que Jesus fala para ele? Homem de pouca fé. Tudo
é baseado também na fé. Quando vamos no Evangelho de Lucas, nos deparamos com uma situação, olha lá. Tem um casal que é Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote. Vocês sabem o que é o significado disso, de ser um sacerdote. Porém, Isabel, aos 65 anos de idade, não podia ser mãe, não era mãe ainda. Ela queria gerar um filho. Só que aí eles estavam orando nesse propósito, para Deus abrir a madre de Isabel. Um dia, Zacarias estava lá, orando. O que acontece? O anjo, o próprio anjo, vai ao encontro de Zacarias e diz a ele: Deus ouviu as suas orações e a sua mulher gerará um filho. Só que naquele momento, e é muito interessante, porque Zacarias, como sacerdote, claro que ele sabia que Jesus viria, ele tinha essa crença. Mas ele questionou o anjo: como que minha mulher vai gerar um filho com 65 anos? E o anjo, naquele momento, o que ele faz? O que o anjo faz? Ele simplesmente tira a visão de Zacarias até o nascimento de João Batista, né, que é o filho do casal. E todo mundo sabe quem é João Batista. E aí o que acontece? Com certeza o sentimento de Isabel, olha as posturas diferentes. Enquanto Zacarias questionou o que Deus ia fazer na vida dele, a mulher se manteve em silêncio. Ela se manteve na postura. Se manteve. E segundo a época, e vocês sabem disso, a mulher que não gerava filhos, como que ela era vista? Envergonhada, deve estar em pecado, né, porque Deus não abriu a madre. E ela aguentou tudo isso calada. Ela aguentou calada. Só que Deus honrou ela. Porque quando nasce João Batista, o que acontece? Todos os vizinhos vão até a casa do casal ver o nascimento de João Batista. E naquele momento, para a honra e glória de Deus, que se manifesta naquele momento, ela é honrada também. Ou seja, manter-se na postura é honra. O Senhor nos exalta, Ele nos honra. E Ele honrou Isabel naquele momento. Então, quando a gente traz esses relatos da fé, é porque assim, a fé é uma chave. Então, não adianta, quando a gente fala da armadura, não é assim, é ou. Ou você tem fé, ou você está baseado na palavra. Ou você está com a mente protegida. Não é ou, é e. Então, não adianta ter fé, mas não está no profundo. Não adianta ter fé, mas está com o pensamento dividido. Não tem como. Não adianta ter fé e não se aprofundar. Eu tenho fé, eu acredito que Jesus vai voltar. Eu acredito. Eu creio na volta de Jesus. Mas eu não leio a palavra. Eu fico no raso. E se eu ficar no raso, como que eu vou ter tomada de consciência para falar de Jesus? Ou eu vou ficar só, chegar para uma pessoa, Deus é fiel, né? Deus te ama. As pessoas querem mais. As pessoas querem mais. Então nós temos que estar preparados para o mais. Eu quero mais. Né? E eu termino concluindo que nesta noite, que o Espírito Santo de Deus vá ao encontro de cada um nesta noite e os desperte para sair do raso, para ir para o profundo. Porque ir para o profundo é para honrar e glorificar o nosso Deus. Porque é para Ele, é por Ele que nós estamos aqui. Como foi o apostolado de Paulo, que viveu para Cristo e em Cristo. Né? E assim eu concluo, agradecendo a oportunidade. Espero que o Senhor tenha falado aos corações de vocês, porque essa palavra foi no meu profundo. E eu quero buscar esse profundo mais e mais. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.